uma audiência pública no qual iremos tratar do tema desenvolvimento produtivo, inserção internacional e planejamento para a geração de emprego e renda. Este tema foi proposto pelo Grupo de Estudos Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-Pandemia, relatado por mim e pelo deputado Francisco Júnior. O estudo tem como objetivo principal definir o papel do Estado, iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e da geração de emprego e renda no pós-pandemia. A primeira questão do Pedro, né, sobre as experiências de outras nações, eu acabei de publicar um artigo recente sobre o comércio mundial pós-Covid, né, e dialogando muito com o que vem acontecendo no mundo, aquilo que eu venho acompanhando no mundo, e que, de certa forma, eu estou citando, inclusive, de certa forma, converge com o último estudo da UNCTAD, que diz assim, o estudo da UNCTAD diz assim, olha, existem 3 grandes megatendências na economia mundial, e vai dialogar com tudo aquilo que o Marcos falou, com o que o Márcio e o Gabriel falaram também. E quais são essas 3 grandes megas tendências da economia mundial? Isso é uma UNCTAD, eu acho importante a gente citar, porque é uma instituição, né, internacional, multilateral, que publica estudos, e muitas vezes, muitos países seguem a orientação dessas grandes instituições multilaterais. Quais são essas 3 grandes megas tendências? Esse foi um relatório publicado em setembro, outubro e novembro. Primeiro, uma nova fronteira tecnológica, que é a indústria 4.0, que exige repensar as políticas industriais. Pensar política industrial hoje, eu acho que é necessariamente pensar em política de inovação também. Elas estão estritamente associadas, e o Brasil tem leis de incentivos extremamente relevantes e importantes, como a Lei de Informática, o PADIS, a Lei do Bem, né? O Rota 2030, que são leis e incentivos extremamente relevantes que vêm perdendo centralidade, que vêm perdendo relevância, que vêm perdendo importância, né? Nós temos, além dessas leis, técnicos, ou seja, atores extremamente capacitados para pensar nessa estratégia e pensar nessa nova fronteira. A segunda transformação que o relatório cita é a mudança na governança. Os países, o mundo, tende a adotar políticas protecionistas e muito mais intervenção do Estado para promover o desenvolvimento e a recuperação econômica. Quem fala isso é o próprio UNCTAD, reconhecido pelo Fundo Monetário Internacional também, né? Ontem o Fundo Monetário Internacional publicou um estudo mostrando o papel do investimento público na infraestrutura. Um prêmio Nobel em Economia, o Joseph Stiglitz, publicou agora um artigo mostrando os riscos de se privatizar empresas estratégicas nos países, em particular nos países periféricos. Terceiro elemento é a sustentabilidade, né? Eu acho que é um elemento, o Gabriel citou isso também, o Marcos citou, o Márcio. A questão da sustentabilidade é essencial e nós não podemos discutir desenvolvimento, crescimento, sem isso. E quando a gente pega a Coreia do Sul, o presidente Moon, o presidente atual, lançou o New Deal, 10% do PIB em investimento em inovação, economia digital, retomada dos direitos trabalhistas e geração de emprego, 1.900.000 empregos no setor público. 1.900.000 empregos no setor público e incentivos fiscais para as empresas no setor privado gerar empregos. Isso na Coreia do Sul. Tá? A Índia está dando incentivo de 10% do PIB, 10% do PIB para investimento e atração de empresas para o seu país. O plano Biden, como o Marcos citou, eu acho que é uma referência bem interessante. A Inglaterra, é interessante, anunciou agora a criação de um banco de desenvolvimento, porque viu que não dá para se desenvolver sem banco de desenvolvimento público. A Alemanha aumentou 4 vezes o volume de recursos de financiamento do seu banco público para financiar o desenvolvimento e a recuperação econômica. Então, eu acho que há elementos empíricos, concretos, de que o mundo está passando por uma mudança de governança, de uma mudança tecnológica, em que o papel do setor público ele se torna essencial, ele se torna fundamental, e sempre foi. A verdade é essa. Ele nunca deixou de ser. A Coreia do Sul jamais abandonou políticas industriais de inovação. O que me preocupa nesse sentido, Pedro, é que enquanto a gente está vivenciando isso no mundo, nós, na minha perspectiva, tá? Na minha interpretação, a gente está indo na contramão. Veja que um dos setores mais estratégicos que surgem agora durante a crise é semicondutores. O Brasil, a balança comercial, quase 20% do déficit em eletroeletrônicos é de setor de semicondutores. E o governo brasileiro decidiu fechar a Ceitec. É uma empresa com capacidade produtiva, capacidade construída, que tem capacidade, inclusive, de produzir sensores automotivos para atender a demanda de um setor que está paralisando a sua capacidade de produção no Brasil, por falta de semicondutores. Veja,
quando eu falei sobre os atores que são essenciais para a gente pensar em inovação e industrialização, 102 profissionais de uma empresa de semicondutores, a única da América Latina, foram demitidos. Né? Foram demitidos. Eu acho isso extremamente preocupante. Além disso, o governo brasileiro adotou uma política de abertura das compras públicas para empresas estrangeiras, redução de tarifas de importação para bens de capital e eletroeletrônica, enquanto o mundo está priorizando as suas empresas nacionais para as compras públicas. Enquanto o mundo está priorizando tarifas e protecionismo para as suas indústrias, veja o que os Estados Unidos estão fazendo, só do plano Biden, só para o setor de semicondutores, 52 bilhões de incentivos. Qual foi o primeiro resultado disso? A Intel anunciou um investimento de 20 bilhões em construção de capacidades produtivas no Arizona. Isso porque estava sempre ampliando o investimento na China, por causa dos subsídios e incentivos. A China subsidia 40% de todo investimento no setor de semicondutores no país. 40%. A Coreia, 25% e vai aumentar para 40% agora. Então, eu acho que o mundo está passando por essa transformação, deixando muito em evidência, mais do que nunca, o papel do Estado na coordenação das políticas. E aí, eu acho, Cláudio, que quando a gente pensa a questão do 5G, eu acompanho muito, né? Eu estou fazendo um trabalho agora para a CEPAL, estou quase na fase de encerrar, até o final do mês eu acho que eu encerro esse trabalho, que é sobre o desenvolvimento do setor de semicondutores na China como estratégia de catch-up tecnológico. Por que eu acho relevante? Porque o grande desafio da China é superar e criar seus atores nacionais com capacidade de internalização, é o que se chama Capability Indigenous, ou Innovation Indigenous, é a capacidade nacional de desenvolvimento. O professor Kim Lin, da Universidade Nacional de Seul, ele fez um estudo, inclusive, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar, enviar, em que ele compara o desenvolvimento do setor de telecomunicação entre Brasil, China, Índia e Coreia. Qual que é o diferencial de China e Coreia para o Brasil e a Índia? Eles não perderam a capacidade do Estado de coordenar o setor de telecomunicações. Nós perdemos com a privatização, segundo o estudo dele. As privatizações fragilizaram os atores nacionais relevantes para o processo de inovação. Mas eu acho que nós temos essas capacidades construídas e possíveis de serem reconstruídas através de formação, por exemplo, de joint ventures com transferência de tecnologia. Qual é uma das principais estratégias da China para internalizar e desenvolver capacidade tecnológica? Para além do investimento em educação, na formação de fortalecimento do seu sistema nacional de inovação, a China tem obrigatoriedade, imposição de obrigatoriedade para todas as empresas que querem explorar seu mercado interno. A gente está falando de 1 bilhão e 400 pessoas, o maior mercado interno do mundo, que tirou 850 milhões de pessoas da pobreza extrema e que agora também criou uma classe média de 400 milhões de pessoas, quase 2 Brasis. Ou seja, qualquer empresa que queira explorar o seu mercado interno tem como obrigatoriedade transferência de tecnologia na promoção de formação de joint ventures. Qual que é a ideia? Como eles estão construindo e fortalecendo suas capacidades produtivas, investindo em inovação, eles têm a capacidade de absorver esse conhecimento tecnológico externo, de internalizar. É fácil? Óbvio que não, porque existem as barreiras. As sanções impostas pelos Estados Unidos à China é um exemplo disso. Mas veja que a China anunciou agora um investimento de 1 trilhão e 700 bilhões só para o setor de semicondutores nos próximos 10 anos. 1 trilhão e 700 bilhões. Então, eu acho, Cláudio, que nós temos essas capacidades, nós temos esses atores. E eu acho que, por exemplo, o processo de formação de joint ventures é um elemento essencial. E a gente, no Brasil, temos um mercado. E aí eu acho que eu entro um pouco no que o Mauro está colocando, Mauro. Né? Que, veja, nós somos, hoje, a 4ª maior população do mundo. Temos um potencial de mercado interno brutal, que não é efetivo por causa da desigualdade social. Não é trivial 14,6% de desempregados, mais 5,8% de desalento, ou seja, mais de quase 20% da população fora do mercado de trabalho. Nós estamos com o nível de ocupação no menor percentual da história, menos de 50%. Com a possibilidade de crescimento econômico muito baixa e sem ter sustentabilidade. O que dificulta a recuperação do mercado de trabalho. Crescimento que não for sustentável e baixo, dificilmente vai recuperar a grave crise do mercado de trabalho. Dificilmente conseguiremos. Então, eu acho que pensar na inovação, é aquilo que o Marcos colocou, eu acho, né, o
tem uma preocupação muito grande, a preocupação dele, com essa questão da crise social que nós estamos vivendo, da desigualdade social. E isso ficou muito em evidência agora na crise da pandemia, porque milhares de estudantes não têm o mesmo acesso às plataformas digitais. Por exemplo, a minha família mora em Araci, interior da Bahia, 50 mil habitantes. A zona rural tem 33 mil habitantes, pessoas completamente desassistidas. Pessoas que não têm acesso à internet, que ficaram sem aula. E o setor privado não chega nesses lugares. O setor privado não chega nesses lugares porque o custo é elevado. Essas roças que tem nessas regiões só têm energia por causa do Luz para Todos, que foi financiado e subsidiado pelo Estado. Isso é fato, é empírico, é concreto. Essa ideia do que o mercado, no toque de mágica, resolve as coisas é ilusão. O mundo real mostra isso. Né? Eu me preocupo muito com essa realidade. Eu acho que uma política de inserção, fortalecimento e outra. Né? Deputado, eu acho que a questão dos agentes nacionais é fundamental. A gente não pode abdicar disso. Empresas multinacionais, elas não têm interesse em transferir tecnologia nem conhecimento. Ou a gente cria nossas capacidades, ou dificilmente as desenvolveremos. Né? Eu acho que nós temos, deputado, fortes capacidades produtivas criadas ao longo da nossa história e que nós precisamos lutar por elas. As universidades, as nossas empresas nacionais. Nenhum país do mundo fecha empresa por causa da corrupção. Nós quebramos nossas empresas no setor da construção e no setor e na Petrobras, inviabilizamos o investimento dessas empresas. Eu vou citar o caso mais uma vez, desculpa, como eu conheço um pouco a Coreia, né, eu sempre cito a Coreia que eu acho relevante. A Samsung está envolvida em corrupção, ninguém viu a Samsung ser fechada ou punida. Quem foi preso foi o presidente da Samsung, o filho, e que inclusive foi solto agora porque a sociedade sul-coreana não aceita a prisão dele. Olha que interessante, 65% da população sul-coreana é contra a prisão do filho da Samsung. Então, eu acho que é de extrema relevância a gente defender os agentes nacionais. Combater a corrupção? Sim, claro. Mas não punir empresas jurídicas ou atores fundamentais, as universidades públicas, que estão se mostrando mais importantes do que nunca agora, na crise. Né? O Butantan, enfim, todos esses atores são relevantes. E, para finalizar, eu acho que uma questão, voltando de novo para a questão do que o Mauro levantou, sobre a questão das desigualdades, a Coreia do Sul passou por uma reforma trabalhista muito similar à nossa, no início dos anos 90. Qual foi o resultado? 43% da população, dos trabalhadores, autônomos. Pobreza aumentou brutalmente na Coreia, coisa que eles não sabiam o que era depois do catnap. O que o presidente Moon fez? O presidente atual ganhou a eleição prometendo devolver os direitos trabalhistas. É isso que ele tem feito. O salário real na Coreia, nos últimos 4 anos, cresceu 19,5%. Com retorno dos direitos trabalhistas, redução da jornada de trabalho, maior proteção aos trabalhadores, porque você tem que dar condição de vida, poder de renda, poder de compra, fortalecer seu mercado. Nós temos isso. Nós somos 4 Coreias, mais de 3 Coreias, temos mais de 200 milhões de habitantes, a Coreia é 55 milhões, 53 milhões de habitantes. Nós temos um potencial de mercado interno que poucos países têm no mundo. Nós precisamos valorizar esse mercado interno. Gerando empregos, distribuindo renda. A reforma tributária, deputado, que o senhor citou, é um exemplo disso, de promover a distribuição de renda. Nós somos o país que mais tributa consumo, enquanto lucros e dividendos são dados de presente para os grandes ricos no país. Eu acho que é um momento da gente repensar muito isso. Espero que eu tenha levantado aí as questões. Obrigado.